Saindo da parte das dívidas, vocês fizeram a intervenção no cara, ele estava lá com uma vida, né, realmente desregrada, ele se organizou, agora ele não tem dívidas e já consegue algum tipo de poupança. Qual seria o próximo passo? Quer falar da nossa estratégia de longo prazo? Acho que é interessante abordar a curva de vitalidade financeira. Sim. Eu acho assim, a questão do brasileiro aprender a investir, né? Acho que a gente está falando assim, primeiro poupar. Saiu do endividamento, começa a poupar, para depois investir. Essas coisas coexistem, poupar e investir? Sim, entendemos que coexistem, né? E aí a fórmula importante para poder investir bem é, primeiramente, né, fazer o seu colchão de segurança ali. Eu até prefiro chamar de colchão de segurança, porque esse colchão de segurança ele serve, sim, como uma reserva para cobrir emergências, né, mitigar riscos, que são coisas que a gente não controla, mas também para aproveitar oportunidades. Né? Quando você tem uma oportunidade de comprar algo que talvez você não conseguisse, com nível de desconto, obter, né, investindo em termos de rentabilidade, ótimo, use o seu colchão. De quanto tem que ser esse colchão? Aí realmente varia bastante. Né? Sei lá, de repente 3, 6, a depender da função que a pessoa tenha, a renda que ela tenha, né? Pode ser até menor, ou o risco que ela tem de eventualmente perder a renda, poxa, de repente fazer uma reserva ali de 12 meses, né? Então, isso é o que todo mundo conhece, eu diria, porque a gente bate bastante nessa tecla. Agora, o que o Gustavo trouxe, que aí falta no brasileiro, e esse é o maior desafio, que é a visão de longo prazo. O brasileiro ele investe de forma curto-prazista. Recentemente, né, a gente teve a pesquisa Ambima 2023. Se você olhar ali o prazo de investimento do brasileiro, né, entre colocar o dinheiro e resgatar, nós estamos falando de menos de 2 anos. E se a gente está vivendo mais, poxa, vai ser muito difícil, né? Se a gente continuar nessa toada, não vai mudar aquele número do 1%. Vou trazer uma curiosidade aqui. Você sabe que o INSS, o benefício pago pelo INSS, a média tem ficado em torno de R$ 2.500 por mês. Isso é pouco? É muito? Sabe que eu não sei? Porque se você olha para uma outra perspectiva que não vou discutir aqui se a Previdência vai manter ou não, mas o fato é, R$ 2.500 dos 65 anos até 90, 95, uma expectativa de vida que a gente vai ter, que dinheiro que eu teria que guardar para ter R$ 2.500 por mês por 30, 35 anos? Se não fizer essa conta, eu posso aqui colocar um range, né, que vai ser de R$500 mil a R$800 mil. Então, uma perspectiva, né, uma forma de você olhar os R$ 2.500, o benefício do INSS, falar, eu estou economizando, né, do meu capital próprio R$500 mil. Então, não é pouco. Agora, o fato o brasileiro ele só está contando com os R$ 2.500. Isso é insuficiente. Então, numa estratégia de investimento, fez o curto prazo, vai direto para o longo prazo. Né? Quanto mais tempo você tem, poxa, menor vai ser esse seu esforço para construir o capital que vai te dar a condição de lá na frente ter a independência. Né? Não dá... É fato para a gente contar com o Estado. A partir daí, você trabalha a diversificação, o médio prazo. Então, acho que a grande celeuma que a gente vive, a grande dificuldade que a gente vive é sair dessa visão de apenas 2 anos para conseguir chegar no longo prazo. E onde que o brasileiro acaba errando? Ele pensa ao longo prazo, normalmente, em construção de capital valor. Eu quero ter 1 milhão, quero ter 500 mil, 1,5 milhão. Agora, será que isso é suficiente para fazer frente ao que você precisa de renda ao longo do tempo? Foi aí que a gente montou, né, a estratégia com a curva de vitalidade, que ela te mostra como lidar com o dinheiro no dia a dia, porém sem perder o foco, que é a renda que você precisa ter ou preservar para manter esse seu padrão de vida na sua longevidade. E aí o cálculo ele não tem que ser feito em capital, né, em valor acumulado, mas ele tem que ser feito em renda. E quando a gente faz isso, a gente se surpreende, como eu imagino que a maioria se surpreende quando eu falo que o INSS está economizando R$500 mil do seu patrimônio, porque a gente faz a conta na renda e não a conta dos 500 mil. Para muita gente que está pensando em acumular 500 mil e achar que vai ser suficiente, definitivamente não vai. Então, a curva de vitalidade financeira, que é uma forma, né, da pessoa poder medir isso, é o que norteia a maneira como a gente trabalha o planejamento financeiro. Porque quando você coloca na curva, você vê exatamente os gaps. E é em cima desses gaps que aí a gente começa a fazer as correções. Né? Para quem não conhece a curva de